Louvado seja o coração de Jesus, Deus abençoe, filhas caríssimas. Estamos aqui em mais uma live e neste momento nosso de meditação sobre a vida espiritual de uma mãe espiritual pelos sacerdotes. Que esta vida de oração que nós estamos aqui meditando possa cada vez mais crescer em nosso coração o desejo de nos oferecermos, de nos ofertarmos a Deus pela salvação das almas, pela salvação de modo muito especial dos nossos amados sacerdotes. Vamos esperando só um pouquinho, aquelas que estão entrando, para nos acompanhar hoje. É com uma grande alegria que vamos meditar um pouquinho mais. Hoje falaremos sobre o recolhimento espiritual. Gratidão a todas, Deus abençoe imensamente e tenho suplicado a Deus a graça da nossa fidelidade aqui toda terça-feira, que possamos estar unidas, meditando. Aquelas que quiserem fazer perguntas, aquelas que quiserem deixar aí algum comentário, por favor, filhas, podem fazer. Deixe, vai nos ajudar muito, tá bem? Para sempre no coração de Maria, nossa filha Terezinha, que alegria, todas que estão entrando. Agradeço pela presença, pela participação aqui conosco. Não deixe então de, na medida que nós fomos aqui falando sobre esse novo tema, deixarem o comentário, deixarem uma pergunta, que eu vou percebendo aqui para administrar o nosso tempo, porque o nosso desejo é 30 minutos de meditação, para que possa gerar em nosso coração essa fidelidade, esta perseverança. Santa noite, nossa filha Jussi, da Bahia, gratidão, peço orações, está chegando aí o nosso retiro do nosso apostolado, AME, lá em Feira de Santana, na Bahia. Então já mando aí o meu abraço, a minha bênção, que sempre sou tão bem recebida na Bahia, lá onde está algumas das nossas mães, que faz parte então do nosso AME pelos sacerdotes. Aquelas também que se sentem chamadas, podem nos procurar, mandar mensagem. Eu vou iniciar então fazendo uma oração para que então possamos começar a nossa meditação de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a nossa salvação. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo. Salvai as almas sacerdotais. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Caríssimas filhas, então, nós estamos dando mais um passo na nossa meditação. Quero começar fazendo um breve resumo do que nós já meditamos até o presente momento. Primeiro quero trazer aqui uma reflexão muito bonita, que eu me deparei com ela recentemente, do Dom Columba Marmion. Ele vai nos explicar que a oração é um dos meios mais eficazes
para realizar aqui na terra nossa união com Deus e a nossa imitação de Jesus Cristo. Então, uma oração bem feita nos leva a uma vida de oração. E por meio desta vida de oração, somos transformadas. E é isso, filhas, que nós queremos com essas meditações aqui toda terça-feira. Chegarmos, por meio de uma oração bem feita, a uma vida de oração. E que esta vida de oração nos transforme. Por isso, nós meditamos na nossa primeira live sobre o oferecimento a Deus. Uma pergunta que nós trouxemos, que Nossa Senhora de Fátima fez à nossa pequena Santa Jacinta, esta grande mãe espiritual. Queres oferecer-vos a Deus? Então, este oferecimento de tudo que somos, de tudo que temos, para então a nossa santificação e a santificação das almas. O nosso amor que cresce quando nos oferecemos e nos doamos. E logo o nosso amor cresce por Deus e também pela salvação das almas. Depois nós falamos da conformidade com a vontade de Deus. Esta que Jesus vai falar para Beata Conchita Cabreira, naquele livro que nós trouxemos aqui, o Tratado Prático sobre os Vícios e as Virtudes. Nesse livro, Jesus vai falar para Beata que a conformidade com a vontade de Deus é uma virtude, é um tesouro para o coração dele. E aqui eu trouxe mais uma meditação, que é do Padre Adolfo Tanqueray, que tem um livro chamado Compêndio sobre a Vida Ascética e Mística. Nesse livro, o Padre Adolfo Tanqueray também vai colocar para nós que a conformidade com a vontade de Deus é um meio de santificação. E aí, o Padre Adolfo Tanqueray comenta também a mesma frase que nós trouxemos na nossa live de Santa Teresa de Jesus. Quando Santa Teresa, no seu livro Caminho de Perfeição, também no seu outro livro Castelo Interior, ou As Sete Moradas, vai nos falar então que todo o empenho que nós pudermos fazer, para começarmos a uma vida de oração, não devemos nos esquecer jamais neste caminho da grande importância que se deve trabalhar, determinar-se e dispor-se com toda a diligência possível para nos conformarmos com a vontade de Deus. Então, Santa Teresa vai nos dizer que este caminho de conformidade consiste a maior perfeição que se pode chegar no nosso caminho espiritual. Então, quem mais se conforma, filhas, com a vontade de Deus, mais receberá de Deus, e mais se adiantará no caminho. Olha como é importante este outro aspecto que nós trouxemos da nossa vida interior. Então, Santa Teresa vai dizer que não há vida de oração sem a conformidade com a vontade de Deus, foi o que nós trouxemos. Então, hoje nós podemos, depois destes dois aspectos, o oferecer-se a Deus e o conformar-se com a vontade de Deus, nós entramos no terceiro aspecto da vida de oração, o recolhimento. Para nós começarmos essa meditação, filhas, quero trazer para nós o Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 6. 5 e 6, os versículos. Jesus fala para nós: quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te dará a recompensa. Filhas, esta passagem, Jesus primeiro vai nos dizer que não é que é proibido orar de forma pública. Ao contrário, nós sabemos que quando vamos às igrejas, rezamos de forma pública, é uma oração pública,
né, a própria participação à Santa Missa, terços que nós rezamos, adorações. Nós também rezamos, por exemplo, nós religiosos fazemos orações públicas, como o breviário, né, a oração da liturgia das horas. Não é isso que Jesus quer nos ensinar com esta passagem. Nós devemos sim fazer estas orações, mas Ele nos convida a algo mais profundo. E esse convite que Jesus vem nos dizer é: a oração precisa de uma virtude muito cara e muito necessária à vida de oração, que é a virtude da humildade. Quando rezamos, e é a atenção que Jesus nos chama com não fazeis como os hipócritas, é que podemos cair no erro da ostentação, no vício da soberba, da vaidade, quando fazemos essas orações públicas, querendo nos parecer com homens de oração, com mulheres de oração. Mas, na verdade, não o somos. Não o somos porque falta um elemento que vai nos dar o início desta vida de virtude, da humildade, deste ato humilde que nós devemos apresentar a Deus no início da nossa oração, que é o recolhimento. Então, como começar este ato humilde, como começar a ter um coração humilde? O primeiro passo é desejar o recolhimento. Por quê, filhas? Porque com o recolhimento eu já vou começar a eliminar as distrações. Então, quantas vezes nós nos perdemos pelo olhar, por alguma coisa que eu escuto, e aquilo tudo já me distrai, já perturba o meu coração e já me distancia deste momento de encontro com Deus. Então, o primeiro passo que o recolhimento me trará é justamente eliminar as distrações. Porque eu tenho ali um desejo sincero de um ato humilde, de me humilhar e de me colocar diante de Deus. Reconhecer a grandeza dele e reconhecer a minha pequenez, a minha miséria. Então, o primeiro aspecto do recolhimento é o quê? É o próprio recolher-se fisicamente. Nós precisamos, então, de ir para um espaço, nos recolher em um espaço. Como está aqui na própria passagem, uma primeira leitura que podemos fazer, este entrar para o quarto. Então, eu preciso ter um oratório, como nós temos aqui ao fundo este Calvário. Nós precisamos ter uma vela acesa, uma imagem bonita, para a devoção e nos colocarmos ali, então, recolhidas, para ali, então, falarmos com Deus. Assim já ir preparando os nossos sentidos exteriores e interiores para aquele momento que nós teremos, que é o momento de intimidade com Deus, o momento de elevação da nossa mente a Deus. Vamos trazer aqui de novo nossa Santa Teresa de Jesus, esta grande mãe espiritual também. Tem um capítulo dentro da sua obra Caminho de Perfeição, que Santa Teresa vai nos dizer sobre este modo de rezar, que é um modo recolhido. Santa Teresa vai nos explicar, mais ou menos ali no capítulo 28 do seu livro, Caminho de Perfeição, que nós podemos perceber a presença de Deus em nós, nesta oração recolhida, neste momento de recolhimento. Mas, para isso, filhas, e algumas já podem estar se perguntando, requer de nós um grande esforço. Então, nós já percebemos aqui que o recolhimento não é um estado imediato da nossa alma. Nós podemos nos colocar num lugar recolhido, mas nós precisamos dar um esforço da nossa vontade, da nossa inteligência, para lutar, então, para entrar neste quarto que Jesus nos chama. É a segunda leitura que nós podemos fazer desta passagem. O entrar neste quarto é entrar no nosso próprio coração. É entrar no interior do segredo da nossa alma para encontrarmos com Deus. Então, um recolhimento exterior que fica apenas ali no físico, que não vem de fato de um recolhimento interior, ele é falso,
vai nos dizer Santa Teresa de Jesus. Ele é fruto da soberba, ele é fruto da vaidade, ele é fruto do orgulho. Então, como que nós fazemos, né? Primeiramente, vai nos ensinar, então, Santa Teresa e todos os outros manuais de espiritualidade, que o recolhimento, ele é fruto do silêncio, né? Ele é fruto da modéstia espiritual, ou seja, buscar ali estar recolhido, né? Perceber então que tem um Senhor, que é o Senhor dos Senhores, que é Deus, que é o hóspede da minha alma. Santa Teresa vai dizer que nós só podemos perceber Deus e que eu estou diante dele e que eu falo com ele se eu me recolho. Então, para isso, filhas, nós precisamos retirar os sentidos das coisas exteriores. Então, Santa Teresa vai nos dizer que é natural que nós fechemos os olhos durante a oração, para que nós possamos, então, conseguirmos enxergar algo interior em nós, enxergar aquilo que é sobrenatural em nós, que é este hóspede que habita a nossa alma. Então, aqui Santa Teresa vai nos apontar de novo a graus desse recolhimento. E começamos então com esse tipo de recolhimento, este primeiro grau, que nós precisamos fazer uma violência em nós para domar os nossos sentidos e silenciarmos diante de Deus, para então nos colocarmos em oração. Por isso, filhas, que nós estamos trazendo este aspecto da oração para nós. Então, qual é o primeiro passo que eu preciso dar para eu ter uma vida de oração? Primeiro, me oferecer a Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que possuo, todos os bens futuros, presentes e passados, dou a Deus. Todos os meus sofrimentos, oferto a Deus. Todas as minhas alegrias, oferto a Deus. E bendito seja Deus. E aquilo, o desejo pela penitência, pela mortificação, vai crescendo em nós, porque vamos nos unindo mais a Deus. Depois eu tenho que me conformar com Deus, porque senão, como nós dissemos, eu vou querer mandar em Deus, nas minhas orações. Ou depois eu vou cair em blasfêmia contra Deus, porque Deus não me deu aquilo que pedi na oração. Ou uma fatalidade que acontecer, um acidente, uma enfermidade, eu não vou conseguir atribuir a Deus, ou mesmo uma alegria, uma graça, uma providência que chega, uma graça que é alcançada, uma cura, eu não vou conseguir bendizer a Deus por isso. E depois eu preciso aprender a me recolher. No momento em que eu, então, me recolho, silencio o meu olhar, a minha audição, o meu coração, acalmo as inquietações do meu coração, da minha mente, eu chego então a um novo grau deste recolhimento, que é chamado de um recolhimento ativo ou de uma oração de simplicidade, que é uma progressão nos graus de oração, porque é uma progressão na intimidade com Deus. Mais tarde, aqui nas nossas lives, nós falaremos sobre esses graus. Primeiramente, nós queremos colocar como eu devo me dispor para iniciar de fato uma oração e alcançar uma vida de oração, como diz aqui a passagem que nós começamos de Dom Marmion também, sobre o que é a oração. Então, por isso que Santa Teresa vai dizer também, ainda neste capítulo do seu livro, que Deus não se entrega inteiramente a quem não se entrega a Ele inteiramente. Santa Teresa, de novo, reforçando a importância do recolhimento. A importância de entrarmos para dentro deste quarto, desta cela interior, como diz Santa Catarina de Sena, que é a nossa alma, o nosso coração. Santa Teresa vai fazer também uma analogia com um grande castelo, com muitas hospedarias, muitos quartos,
muitas moradas, como ela diz, onde nós vamos ali percorrendo para encontrar o amado, né? Depois Jesus vai falar para Beata Conchita, vamos trazer aqui, que é um exemplo mais prático e concreto para nós deste recolhimento. Jesus vai colocar como uma das famílias que nós precisamos buscar viver de virtudes. Jesus coloca para Beata o recolhimento também como uma virtude. E outras virtudes que ele considera importantes para nós chegarmos a esse recolhimento. A primeira dessas virtudes é o silêncio. Então, uma mãe espiritual deve gostar do silêncio, né? Uma mãe espiritual deve gostar de se recolher no quarto do seu coração, na cela interior, né? Onde encontra-se com o amado. Uma mãe espiritual deve gostar da solidão espiritual, que é justamente este ato de se recolher, de se estar no silêncio. Depois, uma mãe espiritual deve gostar da meditação, como nós vimos na própria passagem de São Lucas, no capítulo 11, Nossa Senhora guardava todas essas coisas no coração. Uma mãe espiritual precisa saber guardar as coisas sobre o seu filho sacerdote no coração, na intimidade com Deus. É na oração que conversamos com este filho, né? Que conversamos com Deus, com Nossa Senhora, sobre este filho, né? Não é com a outra mãe, né? Mas é ali no silêncio ou com o seu diretor. Depois, uma mãe espiritual precisa gostar da oração. Então, Jesus coloca aqui a oração como uma das virtudes de recolhimento, porque, como já vimos, ela é própria da oração. E, por fim, uma mãe espiritual deve gostar da contemplação, que é onde nós queremos chegar aqui, filhas, com essas meditações. Então, como Jesus coloca para Beata Conchita que o recolhimento é a chave da vida de oração. Então, com esta virtude que nós vamos entrar no interior da alma, porque o recolhimento é próprio do interior das nossas almas. Então, brota no nosso exterior algo que está mais íntimo no nosso espírito, né? Então, quer dizer, é um recolhimento, como nós já dissemos, que eu preciso fazer exterior, mas que é fruto de algo interior que me move, né? Que é o próprio Deus. Então, o recolhimento, ele é filho do silêncio, como nós já vimos aqui como uma das virtudes, né? Então, na agitação, no barulho da minha mente, do meu coração, do meu olhar inquieto, eu não vou conseguir rezar. Eu posso pronunciar muitas palavras, mas eu não consigo, de fato, entrar nesta intimidade com Deus. Eu não consigo, de fato, perceber algo de sobrenatural. Eu vou ficar perdida ali nas minhas distrações. O recolhimento, ele precisa, então, deste silêncio, que é onde o recolhimento tem o seu aposento. Então, não é só um silêncio exterior, percebem, filhas? Ele precisa ser primeiramente interior. Eu posso estar sozinha em casa, diante do meu oratório, com uma vela acesa, só eu e Deus, e está barulhento. Porque interiormente a minha mente tagarela, como disse Santa Teresa de Jesus, ou a imaginação tagarela, me impede de entrar neste aposento, né? E encontrar o meu hóspede, o meu amado. Então, o aspecto deste recolhimento tem como porta de entrada o silêncio, né? O silêncio interior, o silêncio de nossa alma. Se o recolhimento não tem acesso, então, à oração, se você não consegue, é claro que Deus pode, de forma extraordinária, introduzir uma alma na sua presença? Pode, Ele é Deus,
né, sem que passe por esta porta ordinária do recolhimento, ele pode. Né? Não tão somente o recolhimento leva à oração, filhas, mas também conserva a alma em oração. Então, mesmo que Deus vá lá e leve aquela alma que não é recolhida ao estado da sua presença, no momento em que esta alma encontra com Deus, ela se recolhe. E aí, Deus consegue dar ali a graça àquela alma de que permaneça na presença dele. Então, o recolhimento não é só para a oração. O que nós fazemos? Quando nós colocamos a presença de Deus, né, e nos encontramos com Ele, todos os nossos sentidos se recolhem. É o que acontece na comunhão. Na comunhão, nós nos recolhemos. Nós entramos para este quarto, né? Entramos na nossa cela interior. O que nós temos que fazer é esse estado de presença que nós encontramos na comunhão com Deus. Nós devemos levá-lo para a oração sempre. E isso nos faz permanecermos com Deus constantemente. Nós, no apostolado, no nosso AME pelos sacerdotes, nós já meditamos muito sobre o aspecto da sobrenaturalização das nossas ações ordinárias, né? Ou seja, trazer essa presença de Deus cotidianamente. Então, mesmo nos afazeres cotidianos, lavar uma louça, limpar a casa, cuidar do meu filho, né? Coisas que nós, mães, temos que fazer, eu preciso fazê-los na presença de Deus. Né? Mas eu só faço isso se eu entendo esse mistério, filhas. Né? A oração precisa ser uma extensão para a minha vida cotidiana. E esse recolher-se é fundamental para isso. Senão eu vivo uma coisa na oração, né? Ah, oração. Mas aí depois vira uma guerra. O restante do meu dia e das minhas atribuições. Por quê? Porque eu não estive recolhida. Né? Foram orações de um ato apenas exterior. Né? Então, uma alma recolhida deve ser uma alma de oração. Né? E a alma de oração escala o céu e abre os tesouros da misericórdia divina, nos diz Jesus para a Beata Conchita. Então, o recolhimento, filhas, e agora nós chegamos na grande mestra da vida recolhida, a quem nós temos como única mãe espiritual, né? E temos a graça de participar desta maternidade, que é Nossa Senhora. Ela foi a grande alma recolhida. Ela foi aquela e que Jesus mesmo cita a Beata Conchita, aquela alma que somente olhou para Deus e que, ao olhar para Deus, foi atraída pelo Espírito Santo. E atraída pelo Espírito Santo, se une a Jesus de forma plena e perfeita. E nós somos chamadas aqui a imitarmos Maria Santíssima. Né? Então, nós somos chamadas a fazer o mesmo. Né? Por esse meio que Nossa Senhora nos dá. De podermos ter, então, um santo recolhimento para nos conduzir à mão de Deus, né? Para nos conduzir até a presença de Deus. E este santo recolhimento interior, filhas, é um recurso que Deus dá à alma, para que a alma encontre a graça que Ele deseja nos dar para nos santificarmos. E vou caminhando aqui para o fim, para aquelas que desejam fazer alguma pergunta. Então, quais são os grandes inimigos do recolhimento? Um que assola a alma feminina, filhas, a curiosidade. Né? A curiosidade, as distrações do mundo é outro inimigo que impede o recolhimento. A precipitação, algo profundo que nós temos que meditar, filhas. Se somos precipitadas, afoitas, né? Tudo é para agora, nós não conseguimos esta vida recolhida. A infidelidade é um outro grande mal da nossa alma, a inconstância.
E diz Jesus à beata Conchita, a infidelidade é o grande veneno que mata todo o recolhimento. A frivolidade também é um grande mal. E outro que nós percebemos muito facilmente, uma imaginação viciada ou tagarela. Ou seja, na hora da oração a minha imaginação está pensando um monte de outras coisas. Ou até pensando que eu estou numa vida mística. Né? Como diz os manuais, eu estou ali perdendo tempo achando que eu estou num grande processo de intimidade com Deus. Né? E na verdade, estou distante disso. Né? São Pedro Julião Eymar vai falar tão belamente, né? Como Nossa Senhora foi esta alma, e aí quero trazer aqui para irmos já finalizando, filhas. São Pedro Julião Eymar vai dizer que a vida interior de Nossa Senhora reside principalmente no amor que ela tem ao seu divino Filho. Então, o amor que deve nos mover, né? Partilhando com Jesus todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e desejos. Aqui nós vemos a conformidade que Nossa Senhora tem com a vontade de Deus. E aí ele conclui dizendo, então, ela nunca perdia a lembrança da presença de Jesus. Ela unia-se incessantemente à sua oração, às suas adorações a Ele. Vivia nele e para Ele, recolhida na contemplação ininterrupta de sua divindade e de sua santa humanidade. Toda submissa, toda entregue ao seu amado Jesus. Filhas, é isso que nós desejamos com essas meditações. Que nós possamos, a exemplo de Nossa Senhora, sermos chamadas a esta vida de recolhimento. Que quer dizer nada mais do que uma alma que se recolhe as suas faculdades, ela entra para esta cela interior e encontra o seu amado Jesus. Vive para Ele, com Ele e por Ele. Gratidão a todas pela participação. Deus as abençoe imensamente. E espero que possamos nos encontrar na próxima terça-feira, às 21 horas, para darmos continuidade às nossas meditações. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Que as senhoras já possam rezar, oferecendo-se a Deus, em conformidade com a sua vontade e recolhidas na cela interior do coração. Santa noite. Deus abençoe.